Apocalipse capítulo 15, lerei todo esse capítulo, são apenas 8 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso olhei, e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome pela tua santa palavra, pois a tua palavra é luz, ela é lâmpada, ela nos ilumina. Senhor, te louvamos, pois a nossa esperança, Senhor, não está nessa vida, não está nesse mundo, embora muitas coisas o Senhor opere em nossas vidas e através das nossas vidas nesse mundo, mas a nossa esperança está no grande dia em que estaremos na presença do Senhor, onde não haverá mais choro nem pranto, onde teus atos de justiça se farão plenamente manifestos. Assim eu te peço, Senhor, acrescenta-nos a fé, aquele que chegou aqui abatido, aquele que nos acompanha e está angustiado, que possa olhar para o futuro, que possa olhar para a nossa esperança, que não está neste mundo, mas está na glória do Senhor, e ter o seu ânimo recobrado, ter a sua alegria renovada, em nome de Jesus. Fala aos corações para a glória do teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos presentes podem sentar. Irmãos, o que é real para vocês? O que é, assim, sem que você não tenha nenhuma dúvida, que você bate e fala, não, isso aí para mim não, eu tenho certeza. Talvez eu pudesse dizer para vocês que esse púlpito é real, estou colocando a mão nele, estou sentindo ele aqui, ó. Estou batendo, mas de leve, tá, Diácono Valquir? Só fazendo carinho quase. Ele é real aqui, eu estou segurando ele. Esse livro, essa Bíblia, esse copo de água, são reais. Alguém disse, um ditado americano, que as únicas coisas certas nessa vida são a morte e os impostos. Alguém falou isso, que a única coisa que temos de garantida nessa vida é que nós vamos morrer e vamos pagar imposto. No Brasil, então, essa verdade acho que é mais certo a gente pagar imposto do que morrer, irmão. Mas o que é certo para você? Por que eu estou te perguntando isso? Quando nós falamos da glória de Deus, quando nós falamos da volta de Jesus, quando falamos nos céus, é um discurso muito bonito. É muito bom, irmãos, fazermos o que fizemos essa manhã, cantarmos louvores exaltando a Cristo, falarmos que um dia estaremos com o Senhor, falarmos que nessa vida passarei por tristeza e dor, porque vamos passar, irmão, não é um discurso pessimista. Ah, que louvor pessimista, passarei por tristezas e dor, passará, irmãos. Paulo disse a Timóteo, todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Então, em algum momento, se você quiser ser fiel a Deus, você vai passar por angústias, por tristezas. Só tem um jeito de você não ter tristezas nessa vida, negue a Cristo, ainda assim você vai ter, mas você talvez não sofra perseguição, só que você vai ter uma tristeza muito grande no final de tudo. Então, passamos por tristezas e dor, mas a nossa esperança é que um dia estaremos com o Senhor. E esse discurso é muito bonito, tudo isso é muito bonito, mas isso é real para você? Isso é real para você, assim como a tua conta de luz vai vencer, e se você não pagar, a concessionária vai lá e vai cortar a luz da sua casa? Isso é real para você, assim como se você não for lá no mercado
com um bom valor em dinheiro para comprar 5 quilos de arroz, que está valendo quase o preço de ouro, você não vai ter arroz em casa? Você não crê que o arroz vai surgir assim? Deus pode enviar um milagre, pode aparecer uma pessoa com uma cesta básica na sua casa, eu já ouvi muitos testemunhos assim. Eu não estou falando de uma situação extrema, estou falando que você tem dinheiro na conta, você vai o quê? Você vai no mercado, compra as coisas e leva para casa. Então, há muitas coisas que são reais, mas você crê que o que estamos vendo aqui, estamos falando da volta de Jesus, isso é real? Isso precisa ser real, irmãos. Eu preciso acreditar no que está escrito aqui, assim como eu acredito que eu posso segurar esse púlpito, assim como eu acredito que eu posso ficar aqui em pé, e isso não vai cair, embora isso eu tenha alguma dúvida ainda, que isso aqui balança um pouco, irmão. Mas eu preciso, então, acreditar mais que Jesus vai voltar do que isso pode me sustentar, porque se isso aqui cair, ainda bem que são 30 centímetros ainda, eu logo vou estar no chão. Mas se isso não cair ou cair, não importa, mas que Cristo vai voltar, Ele vai voltar. E essa esperança, essa certeza, recentemente eu preguei aqui sobre o Salmo 103, um salmo belíssimo de ação de graças de Davi, e eu dei o tema para a mensagem, certezas que nos sustentam. Isso tem que ser uma certeza que sustente a sua alma, a certeza de que vale a pena passar por sofrimento, vale a pena passar por privações, não é que você vai buscar nem curtir o sofrimento, mas se você tiver que sofrer privações e sofrimento para glorificar a Deus, faça isso, que a nossa esperança é certa, irmãos. Isso que nós estamos vendo aqui no capítulo 15 é real. Só que o capítulo 15, vai ficar meio engraçado essa fala, porque é óbvia, mas vocês vão entender. O capítulo 15 vem antes do capítulo 16, olha. Você pode anotar na sua Bíblia que você não sabia isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque o capítulo 16, irmãos, revela as 7 taças ou os 7 flagelos da ira de Deus derramada sobre os homens. Na verdade, hoje, deixa eu ver se o aniversariante confirma, hoje é a 23ª mensagem, Alan? Estou hoje pregando a 23ª mensagem sobre escatologia, e se Deus permitir, semana que vem eu vou chegar onde eu queria chegar, irmãos. O que aconteceu? Durante a pandemia eu estava lendo o livro de Apocalipse, e aí cheguei ao capítulo 16 e fiquei chocado, irmãos. Então já deixa um spoiler aí para você para a semana que vem. O capítulo 16 é chocante, porque Deus derrama a ira sobre os homens e os homens não se arrependem. E por que eu pensei isso? Porque a gente vê essa pandemia, tantas coisas acontecendo, e alguns até pensaram, eu cheguei a pensar nisso, agora vai haver um avivamento, muitas pessoas vão se voltar para Deus, e pessoas têm se voltado para Deus, pessoas têm chegado ao nosso meio, louvado seja Deus por isso, em outras igrejas, pessoas têm tido mais sede de Deus em meio a isso tudo, mas muita gente não está nem aí para Deus. Muita gente, na primeira oportunidade, se entregou à bebedeira, à prostituição, à promiscuidade, como fazia antes, se não pior. Então, o capítulo 16 vai nos mostrar o juízo de Deus. Estamos hoje adentrando a 5ª sessão daquelas 7 que eu estou trabalhando o livro de Apocalipse, dividido em 7 sessões, seguindo como alguns estudiosos assim o fazem. E hoje estamos entrando na 5ª sessão, as 7 taças da ira de Deus, a cólera de Deus derramada sobre os homens. Só que antes de falar dessa ira de Deus, antes de falar da taça da ira derramada sobre os adoradores da besta, e como eu tenho dito, não pense que a marca da besta é só um chip que vai ser colocado no fim dos tempos, e que se você morrer antes de ter esse chip, nada vai acontecer com você. Cuidado! Como diz o reverendo Leandro Lima, a marca da besta tem sido colocada sobre os homens desde lá do início, especialmente desses dias apostólicos, dos dias de Cristo, em que pessoas que não são marcadas com o Espírito Santo de Deus, pessoas que não têm a marca do Cordeiro de Deus, pessoas que não servem a Deus, têm a marca da besta, e o que fazem com as suas mãos, por isso na mão, e o que pensam, por isso na sua testa, está tudo alinhado com o que o diabo quer. Com o dragão lá do capítulo 12, com o anticristo e o falso profeta do capítulo 13 de Apocalipse. Então veremos o juízo de Deus derramado sobre as 7 taças derramadas. Aí a Úrsula colocou, pode projetar, Úrsula, por favor, Úrsula é muito eficiente, você pensa assim, sabe aquela coisa, você pensou, ela já botou. Ali, vimos os 7 selos, quando chegou no 7º selo, abriu para as 7 trombetas, quando chegou nas 7 trombetas, abre para as 7 taças. Só que enquanto há as trombetas, Deus está anunciando, vai vir juízo, vai vir juízo, vai vir juízo. Quando chega nas 7 taças, acabou o tempo de anúncio, acabou o tempo de misericórdia, e Deus derramará juízo puro, como um vinho sem mistura, sobre os adoradores da besta. Isso que veremos no capítulo 16, obrigado, Úrsula, na semana que vem, se Deus assim permitir. Mas antes do capítulo 16,
temos o capítulo 15, que mostra, que é o tema dessa mensagem de hoje, que há louvor no céu enquanto há juízo na terra. Enquanto Deus derrama juízo sobre a terra, o louvor irrompe no céu, irmãos. E eu pensava esses dias, eu não estou dizendo que as 7 taças são o que nós estamos vivendo em nosso país, mas, irmãos, eu não tenho dúvida que Deus está derramando juízo sobre a nossa nação. Essa semana, um senador da República encontrado com mais de 30 mil reais em suas partes íntimas. Tempos atrás foi encontrado um assessor, isso já foi um escândalo, agora foi o próprio senador, era um dos vice-líderes do governo, foi afastado dessa função. E nessa mesma semana, um ministro da Suprema Corte do nosso país liberou um dos maiores traficantes do país, um traficante internacional, se valendo de um detalhe, de uma filigrama lá da lei que foi aprovada pelo Legislativo e foi sancionada pelo Executivo. Então, vemos desvios no Executivo, desvios no Legislativo e desvios no Judiciário. O nosso estado do Rio de Janeiro, trazendo o Brasil para o Rio, o nosso estado do Rio de Janeiro, irmão, se você olha para trás, nos últimos 30 anos, todos os governadores estão presos, estão sendo processados, desde lá, Wellington Moreira Franco, Garotinho, Rosinha, sofrendo processos, Sérgio Cabral preso, Pezão preso, o governador atual afastado. Misericórdia, irmãos. Que juízo estamos vivendo, que dias difíceis vivemos em nosso país e em nosso estado. Que juízo é derramado sobre a terra. Mas enquanto o juízo é derramado sobre a terra, enquanto os homens fazem essas coisas que não tem temor, irmãos. Por que um senador faz o que ele fez essa semana? Porque ele não tem temor a Deus, ele teme a Polícia Federal. Ele teme os juízes que são sérios. Mas ele não tem temor a Deus. Porque ele pensou, se eu fizer isso aqui e ninguém vê, eu vou passar tranquilo. Mas se ele tivesse temor a Deus, ele ia pensar, se ninguém vê, mas Deus vê, eu vou ficar mal com Deus. A pior coisa é ficar mal com Deus. Mas os homens não têm temor a Deus. Porque também muitas igrejas não estão pregando o Evangelho, não estão falando da ira de Deus, que existe. Não podemos deixar de falar do amor de Deus, mas não podemos deixar de falar da ira de Deus. E os homens não temem a Deus. E vivemos nessa situação que vivemos. Mas enquanto o juízo é derramado sobre nossa nação, enquanto o juízo é derramado sobre o nosso estado, sobre nossa cidade, o louvor irrompe nos céus, irmãos. Porque lá nos céus Deus continua sendo exaltado, lá nos céus Deus continua sendo glorificado, lá nos céus o eterno Deus será sempre adorado. Louvado seja Deus. E o convite que eu quero fazer a você nessa manhã é que, embora nós ainda estejamos na terra, e ainda embora vejamos tanto juízo de Deus derramado sobre nossa nação, nós já podemos nos unir a um coro celestial e cantar louvores ao único Deus verdadeiro. Capítulo 15 começa assim, ó, vi no céu outro sinal. Então, João agora está olhando lá no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus, que veremos semana que vem, se Deus permitir. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Lá no capítulo 4, irmãos, nós já vemos uma menção ao mar. No versículo 6 do capítulo 4 de Apocalipse diz assim, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então João está olhando para o céu e está vendo onde está o trono de Deus, pois onde está esse mar de vidro, que ele vê aqui. E alguns estudiosos dizem que esse mar pode ter uma referência com o mar das nações, mais à frente a gente vai ver sobre isso, com a agitação desse mundo. Essa pandemia deixou o mundo muito agitado, está tudo muito agitado, mas diante do trono de Deus, a calmaria, irmãos. Porque enquanto o mundo está agitado, enquanto o mundo está preocupado com vacina, enquanto o mundo está preocupado com pandemia, com corrupção, com tanta coisa que está acontecendo, enquanto a gente vive agitação e turbulência, diante do trono de Deus, a calmaria. Porque Ele é o eterno, e para Ele não há mudança, irmãos. Então Deus continua soberano, e diante dEle há calmaria. E quem está lá? Os vencedores da besta. Só que esses vencedores da besta estão no céu, então como é que eles venceram a besta? Venceram morrendo, irmão. Nos dias apostólicos, as pessoas achavam uma honra morrer, os cristãos, uma honra morrer por Cristo. Existiam, inclusive, pessoas que oravam a Deus para serem mártires, porque se sentiam honrados de perder a sua vida em prol do Evangelho,
que se sentiam honrados por serem mortos, decapitados, entregues aos leões, para honrar a Cristo. Porque o anticristo queria matar aquelas pessoas, queria fazer com que eles negassem a Cristo, não conseguia, e os matava, só que nisso ele não estava derrotando. A semelhança de Cristo, que venceu morrendo na cruz, nós vencemos quando nos mantemos fiéis até a morte. Então eles se mantinham fiéis, eles venciam a besta, e agora estavam diante do trono de Deus. E hoje em dia, a nossa igreja está tão fraca, irmãos, que o irmão, uma irmã, qualquer coisa que você vai, você tem que ler mais a Bíblia, tem que orar, eu estou muito cansado, mas eu tenho que fazer tantas coisas. Somos uma igreja fraca, irmãos. Somos uma igreja sem vigor. Imagina sofrer perseguição, imagina pensar em morrer. Por isso que muitas vezes Deus envia a perseguição como uma peneira, dá uma chacoalhada na árvore da igreja e só fica fruto que é trigo e não joio. Porque tem muito joio na igreja hoje, muita gente sofreu o mínimo aperto já. Não, é muito difícil seguir a Deus. Difícil vai ser não ter seguido a Deus no fim de tudo. Mas esses cristãos, eles entendiam, e eles morreram, eles entregaram a sua vida, eles entregaram tudo o que tinham, e agora estão diante de Deus, no mar de vida, na calmaria dos céus, não se fazendo de vítima, como é tão comum em nossa sociedade. E perdoe mais uma vez falar de política, mas o que a gente vê mais na política, quando um político é apertado, a maior parte deles, claro que existem alguns que não são assim, o que ele faz? Não, mas não é bem assim, tenta escapar, tenta se vitimizar, joga a culpa para o outro. Mas nós, como cristãos, temos que assumir nossas responsabilidades, assumir nossos erros, pedir perdão a Deus e seguir em frente e saber que um dia estaremos na presença do Senhor. Então, antes de Deus falar do juízo que virá sobre toda a terra, e um juízo pleno, um juízo completo, antes falava de juízo sobre 1/4 da criação, 1/4 das águas, algo assim, lá nos selos, nas trombetas já passa para 1/3, aumentou, de 25% para 30 e poucos por cento, para fazer uma conta mais próxima ao que nós vemos hoje em dia. Agora é um juízo total, irmãos. Deus vai derramar juízo sobre toda a humanidade, mas antes, sobre todos os adoradores da besta. Antes disso, há louvor no céu. Antes disso, João vê o céu aberto, tem uma visão do céu de um sinal e vê os louvores nos céus, irmãos. E aqueles que não negaram a Cristo, aqueles que foram fiéis a Deus até o fim, diante do trono do Todo-Poderoso. E continua assim o versículo 2 ainda. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Só até aí por enquanto. O cântico de Moisés possivelmente é uma analogia ao texto que eu li na abertura do culto, Êxodo capítulo 15, quando Moisés e os israelitas irrompem em louvores a Deus pela libertação deles do Egito, que eles saíram do Egito, foram libertos por Deus, Deus abriu o mar vermelho, eles atravessaram, depois o exército de Faraó entrou no mar e Deus fechou o mar sobre os inimigos de Deus. Então eles estavam louvando a Deus, e agora a igreja no céu está louvando a Deus, porque Deus a livrou do anticristo, Deus a livrou da besta, e essa deve ser a nossa maior alegria, irmãos. Como eu falava aqui no período de louvor, podemos nos alegrar, porque Deus tem abençoado nossa família, podemos nos alegrar porque Deus tem abençoado nossas finanças, nosso trabalho, nosso ministério, seja lá o que for, não é ilícito isso. Mas nossa maior alegria tem que ser que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Certa vez Jesus falou isso para os discípulos que voltaram animados: Senhor, em teu nome os espíritos nos submetem, nós operamos milagres e sinais. Aí Jesus falou que via Satanás caindo dos céus e falou: alegrem-se não por essas coisas, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então a nossa alegria, irmãos, onde está a tua alegria? Onde está a tua alegria? Será que é nessas coisas dessa vida ou em saber que teu nome está escrito no livro da vida? Isso nos leva até, irmãos, para a gente valorizar mais esse momento. Por isso que eu falei também da gente valorizar a comunhão da igreja, mesmo a gente não está falando tanto sobre isso, por estarmos num momento especial. Mas se prepare para estar na igreja. Tente não dormir tão tarde no sábado. Tente dormir mais cedo, prepare sua roupa para não sair correndo, esbaforido, chegando atrasado na igreja. Se tiver que chegar atrasado, chegue. É melhor vir atrasado do que não vir, mas se organize para você estar desperto, estar acordado, estar vivo aqui, para receber a palavra de Deus, para louvar a Deus, para participar da ceia com alegria. Porque ao perdermos o gosto pelas coisas espirituais, pela leitura da palavra, pela oração, pela comunhão dos santos, isso é um sinal, irmãos, de que em nosso coração podemos estar esfriando, e isso é um perigo muito grande. Precisamos amar a vinda do Senhor,
e ter a nossa maior alegria em saber que nosso nome está escrito no livro da vida. Mas como é que é o cântico que cantamos aqui ainda há pouco? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Leia comigo esse cântico, está nos versículos 3 e 4, leia bem alto. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vamos cantar isso, ou no céu, ou quando Jesus voltar. E às vezes, nós nos apegamos a tantas besteiras. Ah, não, mas eu estou chateado com fulano, eu estou chateado com cicrano, fez isso que não deveria ter feito comigo. Quero te dizer uma coisa, se essa pessoa que fez algo que te feriu, que te ofendeu, for um cristão verdadeiro, mesmo que tenha errado, se você achar que deve, procura ele ou procura ela e tenta resolver a situação. Ou esquece, lança isso fora do teu coração. Porque se ele for um cristão verdadeiro e se você for também, vocês vão se encontrar no céu. Você vai resolver isso no céu? No céu não entra pecado. Então, resolve isso na terra. E outra coisa, aquele chefe que te perturba, ou aquela pessoa milionária, que às vezes no fundo do coração tem gente que tem inveja dos ricos. Se ela se render a Cristo, vai para o céu. E aí, você vai brigar com Deus? Deus, ele não. Mas ele viveu uma vida tranquila, tinha dinheiro, tinha tudo aqui, não tinha dificuldade. Quando pensamos assim, irmãos, nós achamos que nós estamos indo para o céu porque nós sofremos ou fazemos as coisas para merecer o céu, mas nós não merecemos o céu. Nós vamos para o céu porque Deus nos amou e pela sua graça Ele nos alcançou. E o rico também, e o pobre também, e o político corrupto que se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, se depositar sua fé em Cristo, também. Então não faça seleção de quem vai para o céu. Se você tem feito isso, se arrependa diante de Deus para que você garanta que você vai para o céu também. Nós não temos direito, irmãos, de sentenciar ninguém. O justo juiz é o Senhor. E tantas vezes a gente se chateia, se aborrece, fica de besteira, irmão. Faça uma reflexão, ou então converse com uma pessoa de confiança, uma mulher de Deus, um homem de Deus em quem você confia, ou com a liderança da igreja. Peça ajuda, mas não deixe seu coração ficar embriagado com as coisas dessa vida, ficar pesado, e você deixar de amar a Deus e amar a sua vinda. E faça isso hoje, antes que seja tarde demais. Porque justos e verdadeiros são os caminhos de Deus, e a gente deve se alegrar nisso. Os atos de justiça se tornaram manifestos. Que atos de justiça? Que a gente vai ver no capítulo 16, Deus julgando toda a terra, todos os adoradores da besta. E aqui eu quero falar uma coisa, irmãos, que às vezes pode chocar um pouco. Essa primeira parte é o louvor no céu, depois vamos falar um pouquinho das taças, e mais na semana que vem. Porque às vezes a igreja tem pregado muito um evangelho ralo, um evangelho que fala só de amor, e Deus é amor, e precisamos falar do amor de Deus, mas também Deus é justo, e há juízo da parte de Deus que cairá sobre essa terra. E às vezes as pessoas ficam chocadas em ver orações imprecatórias na Bíblia, aquela oração que o salmista fala, Senhor, derrama o teu juízo. Salmo 137, que o salmista chega a falar, bendito aquele que esmagar a cabeça dos teus filhos contra a pedra. Que coisa pesada, irmão. Isso é muito duro. Mas, irmãos, nós precisamos entender que nós, como igreja, não podemos amar aquilo que é injusto e achar que as pessoas podem fazer o que querem, podem oprimir a igreja, podem oprimir os povos, podem trazer dano às nações e que isso ficará impune diante de Deus. Não ficará. Deus vai julgar, irmãos. Deus vai julgar esses políticos corruptos, Deus vai julgar os pastores que não pregam o evangelho, Deus vai julgar os crentes que, embora ouçam a palavra, embora conheçam o evangelho, continuam dedicados ao pecado, continuam dedicados à impureza, à imoralidade, a não abrir o coração para perdoar aqueles que precisam perdoar, sofrerá juízo de Deus. E nós devemos orar por isso, irmãos. Olha como continua aqui, versículo 5. Primeira parte são louvor no céu, agora a introdução às 7 taças. Versículo 5, depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito.
Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Só até aí. A imagem que vem aqui é de um santuário, não quer dizer que tem um templo no céu. Lembra que a gente tem falado que Apocalipse é simbólico. Então, assim como foi o tabernáculo no deserto, assim como foi o templo de Deus, de Salomão, consagrado a Deus, agora sai do santuário, ou seja, sai da presença de Deus, anjos poderosos vestidos como sacerdotes, trazendo 7 taças. E uma curiosidade, irmãos, não está explícito isso aqui, mas pode ser que seja isso. A mesma palavra no grego aqui usada para taças, é a palavra usada lá no capítulo 5, versículo 8, que diz que foram apresentadas taças em que vinham as orações dos santos. Então pode ser que o que esteja implícito aqui é que a ira de Deus sobre essa terra seja a resposta à oração da igreja, irmãos. Nós precisamos orar mais, irmãos. Precisamos clamar a Deus por esse mundo, clamar a Deus pelas pessoas, clamar a Deus pela igreja, que avance, e Deus vai responder às nossas orações, amém? Temos visto resposta de oração, quantos testemunhos temos visto aqui, pessoas adoentadas, pessoas passando por dificuldade financeira, e Deus abrindo portas, Deus operando maravilhas em nosso meio. Louvado seja Deus. Deus ouve as nossas orações e responde de acordo com os seus propósitos. Mas Deus também ouvirá a oração da igreja clamando por justiça, irmãos, sobre esse mundo, a igreja clamando que Deus entre com juízo. Então, lá no capítulo 5 aparece uma taça cheia das orações dos santos. O que isso quer dizer? Nós oramos aqui na terra, você ora aqui na igreja, você ora na sua casa, você ora no seu trabalho, você ora na condução, você faz a sua oração aqui na terra e a sua oração vai parar lá no céu. E Deus enche essas taças e envia resposta para a terra, e no caso aqui, juízo sobre aqueles que rejeitam a Deus. E aí conclui o versículo 8. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Aqui você vê uma imagem que também, como eu tenho dito, o Apocalipse remete muito para o Antigo Testamento. Esse próprio cântico que nós cantamos tem trechos que lembram alguns salmos, Salmo 92, que até o diácono Alain abriu um dos nossos cultos recentemente com esse belo salmo, e outros. E aqui você vê o santuário cheio da glória de Deus. Isso aconteceu com Moisés, lá em Êxodo capítulo 40, o tabernáculo ficou cheio, com Salomão, quando consagrou o templo de Deus, em 1 Reis 8, o templo ficou cheio da glória de Deus. Isaías, quando tem uma visão de Deus, em Isaías capítulo 6, ele vê o templo cheio da glória de Deus, e Ezequiel, nas suas visões, no final do livro de Ezequiel, lá no capítulo 44, Ezequiel também vê a glória de Deus. Então aqui nós vemos que a glória de Deus se estabelece, e Deus envia juízo sobre a terra. E quando fala que ninguém podia entrar, irmãos, mostra a urgência desse juízo. É meio como se Deus parasse o céu e agora para tudo, porque eu vou julgar a terra. Misericórdia, irmãos. E eu volto à minha pergunta inicial. O que é real para você? Talvez você esteja preocupado em pagar suas contas. Você deve pagar suas contas. Talvez você esteja preocupado em fazer uma viagem que você sonha há muito tempo. Não há problema nenhum, desde que isso seja lícito. Você ter um tempo de descanso, de lazer com a sua família. Talvez a sua preocupação esteja em progredir profissionalmente, em estudar, em se aprimorar também no ministério. Não há problema nenhum nisso. Isso tudo é real para você. Talvez a sua dor esteja sendo muito real, você esteja sentindo angústia. Talvez você esteja sentindo tristeza, decepção por alguém que te traiu, decepção por alguém que te frustrou. E isso é muito real para você. Às vezes a dor, a angústia, a frustração, a decepção, irmãos, nos tira mais as forças do que qualquer cansaço. Você já passou por isso? Às vezes você está trabalhando, está estudando muito, e você dorme tarde, acorda cedo, e você está animado. Mas quando você sofre uma dor, uma angústia, uma tristeza, ou está passando por uma depressão, eu passei por depressão na adolescência, eu sei quão debilitante é isso. Você fica parado, prostrado, parece que nada te anima, nada te dá alegria. Mas que a verdade de que Deus está nos céus, e que Ele ouve as nossas orações, e que Ele vai entrar com juízo sobre essa terra, e um dia estaremos para sempre na presença de Deus, alegre teu coração nessa manhã. Te traga esperança, te traga temor, porque com essa pandemia tem tido muitos problemas relacionais, muitas pessoas tendo problemas com seu cônjuge, com seus filhos, com outros parentes, tudo muito de uma hora para outra, todo mundo convivendo em casa.
precisamos administrar isso, precisamos pedir a Deus sabedoria, se for o caso, peça ajuda para lidar com conflitos, mas não deixe que seu coração se sobrecarregue de mágoa ou de falta de perdão, porque Deus não nos autoriza, irmãos. O que Jesus nos ensinou lá no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, se você está falando, não perdoa, o fulano não merece meu perdão, e você fizer a oração do Pai Nosso que você deve fazer, você está falando para Deus, Senhor, não precisa me perdoar porque eu não estou disposto a perdoar fulano. Isso é muito sério. O que é real para você? Que amanhã você vai ter que acordar cedo para ir para o trabalho, que você precisa chegar em casa e preparar o almoço, que você precisa honrar sua família, que você precisa pagar suas contas, que você precisa fazer manutenção do seu carro. Tudo isso é real e verdadeiro. Mas há uma realidade maior, irmãos. Há algo maior. A glória de Deus virá sobre essa terra. E nós temos o privilégio de fazer parte disso. Deus me chamou sendo falho e pecador. Deus te chamou sendo falho, falha e pecador e pecadora, para participarmos desse coro celestial. E o ingresso para essa grande apresentação, nós nunca poderíamos pagar, mas Ele pagou, Ele nos comprou, como lemos lá em Êxodo 15, Moisés falando de Israel, Deus nos comprou pelo sangue do seu Filho, Jesus Cristo morreu naquela cruz, e Ele garante o nosso acesso a Deus. Qual é a sua esperança? Nos aborrecemos com muita besteira, irmãos. Falo isso por mim mesmo, às vezes a gente se entristece, se aborrece por coisas tão passageiras, mas que nossos olhos estejam na glória de Deus, que os nossos olhos estejam em ver, de certa forma, parafraseando aqui o que João viu, a glória de Deus, o coro celestial, aqueles que venceram a besta diante do mar de vidro, da calmaria do trono de Deus, adorando a Deus, como eu estarei um dia, isso é verdade, como você estará um dia, isso é a verdade. E essa verdade tem que nos dar esperança, essa verdade tem que impactar os nossos relacionamentos. Porque quando alguém te ferir, você fala, você pode me ferir aqui na terra, mas eu tenho a esperança de que no céu não haverá mais pranto, nem dor, nem choro. Você pode sofrer injustiça, mas você sabe que Deus é justo para nos conduzir e para fazer com que nós sejamos abençoados por Ele, mesmo que soframos nessa vida. Qual é a sua esperança? Vamos orar, e os irmãos já podem trazer os elementos.